Bem, vamos iniciar então mais um programa dedicado aqui à elucidação de alguns aspectos relativos ao complexo de Édipo, dada a importância que o complexo de Édipo tem para a psicanálise. Nos dois programas anteriores, eu entrei em alguns detalhes com relação ao Édipo na psicanálise, especialmente aos bastidores da história de Édipo Rei, ou seja, ao drama, né? Não só ao drama, a tragédia que antecede propriamente ao que se passa com o Édipo, e para que nós possamos melhor localizar e compreender que a trajetória propriamente de Édipo, ou seja, de Oidipus, tem íntima relação com aquilo que o antecedeu. E esse percurso, né, foi feito exatamente porque aqui o que me interessa é tentar examinar melhor uma proposta bem provocativa lançada inicialmente por Freud, quando ele nos diz que o que se passa ao longo da tragédia de Édipo é homólogo ao percurso de uma análise, ou seja, àquilo que se passa ao longo de uma análise. E o que vale, né, ressaltar neste vídeo é que a tragédia de Édipo ela já é bastante conhecida, não é mesmo? Ou seja, sabemos que Édipo, enquanto criança, e isso já está dentro, né, dentro ali do cenário proposto por Sófocles, quando ele escreve Édipo Rei, sabemos já que esta criança, Oidipus, ela é criada em Corinto, depois, né, daquele episódio que eu desenvolvi no vídeo anterior, em que um pastor que estava incumbido de deixar essa criança à sua própria sorte, esse pastor fica conduído em relação a essa criança, já machucada, com os pés inchados, os pés atravessados por um ferro, e entrega essa criança para um outro pastor, que por sua vez é um pastor desta região, desta outra cidade, estado, que é Corinto, e esse pastor então leva essa criança embora com ele, leva essa criança para Corinto, e lá entrega esta criança para o casal real, né, que não tinha filhos. E então essa criança, agora Oidipus, né, aquele que tem os pés inchados, ele é criado em Corinto por esse casal real, e num dado momento, ele já um pouco maior, num banquete, né, real, ele escuta da boca de uma pessoa bêbada. Então, outra vez, o retorno de Dionísio, né, sobre Édipo, ele escuta da boca de um bêbado a insinuação de que ele, né, Oidipus, ele é plastós, ou seja, ele é falso, ele é ilegítimo. Ele, Oidipus, depois, né, deste episódio, ele fica muito interessado e ao mesmo tempo incomodado em relação a essa insinuação, e daí em diante ele procura saber melhor quem ele é. Quem sou eu? Esta é uma indagação sustentada, carregada pelo jovem Oidipus, e ele se dirige então, provocado por essa indagação, ele se dirige para o oráculo de Delfos. E lá no oráculo, né, sustentando essa pergunta e tentando obter uma resposta face a ela, o que ele escuta acaba escandalizando os próprios sacerdotes desse oráculo, porque ele escuta que ele é um jovem, né, Oidipus, que mataria o seu pai e se uniria sexualmente à sua própria mãe. Ele fica atordoado quanto a esta mensagem, quanto a esse saber oracular, e dali em diante, né, saindo do oráculo, que fica em Delfos, que é uma outra região, ele evita retornar a Corinto, temendo que essa profecia, que esse saber fosse de fato, esse saber fosse efetivado. Então ele evita Corinto. Esse é um ponto interessante da tragédia, que Oidipus evita Corinto para fugir de seu destino. E aí que é interessante que quanto mais ele foge de seu destino, mais ele vai ao encontro de seu próprio destino. Porque agora começa a ocorrer uma série de situações que o levam de maneira inescapável ao encontro de seu próprio destino. O primeiro episódio é um episódio bem interessante, porque ele, fugindo de Corinto, evitando Corinto, ele, em uma encruzilhada na estrada, ele se depara com a comitiva, e, né, homens querendo passar ao mesmo tempo que ele naquela encruzilhada. Há uma discussão, mantidas as devidas proporções. Se fosse hoje, é como se fosse uma briga de trânsito numa encruzilhada, num trevo, numa rotatória. E ali há uma discussão, e ele acaba assassinando esses homens e
uma pessoa que parecia ser a principal pessoa da comitiva, né? Ele assassina, então, especificamente um homem, né? Um sobrevive, né? Vai embora correndo, então ele assassina algumas pessoas, mas especialmente esse homem que é a figura central dessa comitiva. Então há esse encontro curioso na encruzilhada. Depois, bem mais tarde na tragédia, é que vai ser revelado que esse homem que se encontra com Óidipus na encruzilhada já era Laios, né? Propriamente dito, seu pai. Então, ali no encontro fortuito, aquilo que ele escuta no oráculo de Delfos já começa a se concretizar. Ele então assassina esse homem sem saber que era o próprio pai, e evitando Corinto, né? Ele prossegue, né, nessa trajetória, e sabemos que ao final das contas ele vai chegar, né, em Tebas, vai se casar com uma mulher que virá, né, a ser revelada como a sua própria mãe. Com ela ele terá filhos, e ele vai levar a peste para a cidade, o que é um mal terrível, né, para a própria cidade. E então são vários ingredientes que vão ocorrendo, e por fim sabemos, né, essa parte é bem conhecida, que sua mãe se suicida e Édipo, com suas próprias mãos, ele fura os seus olhos, né? Daí a finalização da tragédia. Mas eu gostaria, né, apesar de ter dado esses saltos, eu gostaria de voltar a esse episódio da encruzilhada, porque o que acontece logo após o assassinato desse homem na encruzilhada é bem interessante, porque após esse ato, Édipo se refugia nas montanhas. Então ele se assusta quanto àquilo que ocorreu, ele se refugia nas montanhas, e depois de um tempo, ele ainda mantendo esse forte propósito de evitar se aproximar de Corinto, porque ele imaginava que seus pais, né, de fato estavam lá, e aquela situação indicada pelo oráculo de Delfos poderia se concretizar caso ele voltasse para Corinto. Então ele acaba indo para Tebas. Depois de uma temporada nas montanhas, ele acaba indo para uma outra direção, que é Tebas, e no caminho, aí sim que tem um outro tipo de encontro, né? A tragédia de Édipo é feita de encontros e desencontros. Temos aquele encontro com o próprio oráculo, o encontro com o bêbado, o encontro com o oráculo, o encontro com, né, os homens na encruzilhada, e o ato, né, que é o assassinato que ocorre ali. E depois de um tempo, né, indo para Tebas, ele, no caminho, tem um encontro que me parece ser particularmente interessante para que nós possamos entender aquela situação indicada por Freud, ou seja, o que se passa na tragédia de Édipo é homólogo àquilo que se passa em uma análise. Por quê? Porque indo em direção a Tebas, Óidipus, no caminho, ele se depara com a Fix. Fix é a esfinge. Então há ali um interessante, ao mesmo tempo um enigmático, um complexo encontro com a esfinge. A esfinge, ela está exatamente ali nas portas de Tebas, e ela devora a todos que passam por aquele caminho, né? E só viveria, né, esta já é a lenda ao redor da esfinge, só viveria quem conseguisse, só iria viver quem conseguisse decifrar o enigma proposto pela esfinge, pela Fix. E isso nunca havia acontecido, né? Todos eram devorados, ninguém conseguia solucionar aquilo que a Fix, que a esfinge propunha. E eis que temos então Édipo, esta figura fugindo de seu destino, naquilo, né, que lhe parece ser o seu destino, fugindo de seu destino, ele acaba retornando, por assim dizer, sem saber que é um retorno, mas ele acaba indo em direção a Tebas, que é um retorno, que é, né, a origem, né, a origem de sua vida e o que antecede a sua própria vida, e ali ele se depara com esse inescapável e praticamente com esse impossível. Não é? Até então era impossível solucionar o enigma da esfinge, era impossível, né, portanto, sobreviver àquilo que a esfinge impunha aos viajantes. Em um próximo vídeo, então, vamos acompanhar a trajetória de Édipo a partir deste interessante encontro com a esfinge, que é, repito, bastante sugestivo para se compreender o que se passa ao longo da trajetória de uma análise. Nós já podemos adiantar, de certa forma, sobre né, um modo de uma pergunta, se, né, a trajetória de uma análise ela não comporta também, em alguma medida, o encontro com o tipo de Fix, o encontro com o tipo de esfinge.
Vamos ver isso nos próximos programas. Até lá!